Nós estamos vendo sobre a genealogia de Adão, o final do capítulo 4 de Gênesis e o capítulo 5. São 10 gerações, diga 10 gerações. Essas 10 gerações, elas são a imagem e semelhança de Adão, a imagem e semelhança de Deus, e foram abençoadas. E nós vimos que nessas 10 gerações há um padrão, diga, há um padrão. E o padrão é que todos eles nasceram, que todos eles tiveram filhos e que todos eles morreram. É um padrão normal, é um padrão natural de viver, de nascer, viver e morrer, como todo ser vivente. Mas nós vemos que há 3 gerações e 3 princípios que são restaurados. E você que precisa, você que deseja recomeçar a sua vida, você que deseja recomeçar a sua família, Deus, para recomeçar a história da humanidade, usou esses 3 princípios. Para recomeçar a história da humanidade, para recomeçar, seja o que for, a sua vida, o seu negócio, a sua família, nós precisamos desses 3 princípios. E o primeiro princípio, nós vimos com 7 hienos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 4, 25, depois de tudo de ruim que tinha acontecido, de Adão e Eva, de serem expulsos do paraíso, de Caim e Abel, da morte de um filho, de um filho fugitivo, errante, de um filho vagabundo pelo mundo, nasce Sete, e Sete tem um filho, e a partir deste momento, então eles voltam a invocar o nome do Senhor. E o primeiro princípio para se recomeçar, seja o que for, o primeiro princípio que Deus teve que restabelecer para começar a história da humanidade com Noé, para que o homem pudesse receber uma folha em branco e escrever uma nova história, o primeiro princípio nós vemos na geração de Sete, com o seu filho, e é o princípio de invocar o nome do Senhor, diga, de adorá-lo. Nada de novo acontece, nada de novo acontece, não há começo, não há recomeço sem adoração, sem invocarmos o nome do Senhor e sem adorá-lo. E nós vimos também que há uma segunda geração, um segundo princípio, em que está em Gênesis 5, do 21 ao 24, e diz, e andou com Deus. Enoque andou com Deus. Nada de novo acontece. Nada de novo acontece na minha vida, nos meus negócios. Nada de novo acontece na minha casa e na humanidade, se Deus não for invocado e se não andarmos com Deus. E hoje nós vamos ver o terceiro princípio. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E hoje nós vamos ver sobre Noé. Noé é o terceiro princípio, é o princípio da edificação. Nada de novo acontece na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Nada de novo acontece na humanidade, sem antes invocarmos o nome do Senhor, sem andarmos com o Senhor, sem andar com Deus e sem edificação. E eu quero te perguntar, o que você tem edificado? Qual é a sua edificação? Quando se fala de Noé, eu gostaria primeiro que você entendesse o texto e o contexto. Em Gênesis 6, versículo 4 e 5, diz: havia naqueles dias gigantes na terra. Diga, gigantes na terra. Amém? Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas viraram filhos, estes eram os valentes que havia na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então é importante você entender que no tempo, que na geração de Noé, havia gigantes sobre a terra, que havia homens
e que todos os homens pensavam má continuamente. O pensamento, o coração do homem era mau. Noé viveu em um tempo e em uma geração em que havia muitos gigantes sobre a terra, que havia muita maldade, havia gigantes, a maldade se multiplicava, e o homem pensava mal continuamente. Não era um tempo fácil, não era um tempo em que tudo ia bem, não era um tempo de prosperidade, mas era um tempo de maldade. E a maldade começa no casamento. As coisas boas começam no casamento e as coisas ruins começam no casamento. E diz que do relacionamento, de alguns relacionamentos, surgem os gigantes. E havia gigantes sobre a terra, a maldade se multiplicava e os homens pensavam mal continuamente. O homem era mau, tinha se pervertido, a maldade se multiplicava e havia gigantes, e a sua fome era grande. Noé estava no meio de gigantes e no meio de uma geração corrompida. Mas quem era Noé? Quem é Noé? Quem é Noé e as suas gerações? Precisamos entender que Noé, ele invoca o Senhor e ele anda com Deus. Em Gênesis 6, do 9 ao 10, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, diga justo, e perfeito em suas gerações. Então nós vemos que Noé é um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha o que o texto bíblico diz. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então nós vemos que os 2 princípios anteriores, que acontecem na geração de Sete, que acontece na geração de Sete, que acontece quando se invoca o nome do Senhor, na geração de Enoque, quando Enoque começa a andar com Deus, Noé absorve esses princípios. Noé não é simplesmente um construtor, Noé é um homem justo e perfeito, e diz que ele anda com o Senhor. Ele invocou o nome do Senhor e andava com o Senhor. E 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sabe, Noé entendeu que o que aconteceu no passado não era simplesmente para aquele tempo, mas que todos deveriam invocar o nome do Senhor. Já tinha se passado muitas gerações, mas Noé entendeu com Sete e com Enos, o seu filho, que ele deveria invocar o nome do Senhor. E ao invocar o nome do Senhor, ele conhece o Senhor. E ele começa a andar com o Senhor. Da mesma forma que Enoque andou com o Senhor, e o Senhor o tomou para si, Noé invoca o nome do Senhor, e Noé anda com Deus. Ele aproveita a experiência do passado, e ele se torna um homem justo e perfeito, que invoca o nome do Senhor e que anda com Deus. E ele tem filhos. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que fala sobre os heróis da fé, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós vemos nesse versículo 3 princípios sobre a vida de Noé. Primeiro, ele temeu. Segundo, para a salvação da sua família. E terceiro, preparou a arca. Temeu para a salvação da sua família, preparou a arca. Ele fez 3 coisas. E eu quero destacar esses 3 princípios hoje. Estamos vendo que o terceiro princípio, para que haja um recomeço, é a construção, é a edificação. Primeiro, em Gênesis 6:8, nós vemos sobre a graça e o presente. Lá diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Sabe, essas três palavras, nós vamos encontrar primeiro em Noé. E essas três palavras, elas são tão importantes no Novo Testamento. Elas são muito faladas hoje, pouco compreendidas, mas Noé é o primeiro. A primeira vez que aparece a palavra graça, ou presente de Deus, é em Gênesis 6:8 com Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça é um presente que não merecemos. Graça é um presente que não merecemos e que não há nada que possamos fazer para adquiri-lo. Simplesmente Deus dá. Deus dá. E pela fé tomamos posse. E o texto diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi salvo. O nome Noé significa descanso. O propósito de Noé ao nascer, revelado pelo seu nome e as palavras do seu pai, é que ele daria consolo, ele daria descanso de uma terra maldita. Noé significa descanso. E quando Noé encontra a graça encontra descanso. Noé significa descanso. E a graça, esse presente que não merecemos, encontra Noé. A graça encontra descanso. A graça encontra repouso. Ela encontra pouso. Ela se derrama sobre Noé. Nós temos que aprender a descansar. Em meio a uma terra maldita, a uma terra de gigantes, no meio de uma geração que a maldade cresce e se multiplica, no meio de uma geração que pensa má continuamente, nós temos que aprender a descansar. A graça encontra descanso. A graça de Deus precisa nos encontrar, mas ela nos encontra. Tomamos posse da graça pela fé, quando aprendemos a descansar em Deus e a confiar em Deus. Noé significa descanso. A graça encontrou descanso. A graça de Deus te encontrou. O segundo princípio, em Gênesis 6:22, nós vamos ver sobre fé ou obediência. Dependendo da versão da Bíblia, se fala fé ou obediência. E diz o texto: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Isso é fé, isso é obediência. Sabe, nós vemos que Deus só fala uma vez com Noé. Noé não precisa de um sinal, Noé não precisa de uma confirmação, Noé não precisa ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Noé não precisa ouvir e ver relâmpagos e trovões. Deus não precisa falar de novo com Noé. Deus fala uma única vez com Noé. E o texto diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim fez Noé, assim o fez, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Deus não teve que convencê-lo. Sabe por que Deus não teve que convencê-lo? Porque ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor e ele conhecia o Senhor. Sabe por que Deus não precisou convencê-lo? Porque ele já andava com Deus. E aí Deus revela as coisas que vão acontecer. E Deus não precisa ficar falando e repetindo. Deus não precisa dar sinais. Deus não precisa fazer uma mini tempestade para que ele possa entender o que é chuva, para que ele possa entender o que é o dilúvio, para que ele possa entender o que ia acontecer. Ele invoca o nome do Senhor, ele anda com Deus, e quando Deus fala com ele, ele tem fé, ele descansa, ele confia no Senhor, ele tem fé, ele obedece o Senhor. Ele vai construir a arca. Se você quer recomeçar algo na sua vida, além de invocar o nome do Senhor, além de andar com Deus, você vai ter que construir algo, você vai ter que edificar. Comece edificando a sua casa. Sabe, a palavra de Deus diz que todo homem que deseja ser líder,
que deseja ser um pastor, boa coisa deseja, mas precisa ser chamado, precisa ser escolhido, precisa ser capacitado. E tem algumas coisas que ele não pode fazer. Ele não pode ser dado à bebida, ele não pode ser um mau testemunho, ele não pode agredir a mulher. Ele tem que ser um bom testemunho em casa, para depois ser um homem de Deus na casa de Deus. Se você quer construir, seja o que for, uma carreira, uma profissão, um negócio, um futuro, comece pela família. Sabe como é que Deus vai começar a reconstruir a história da humanidade? Com uma família. Se você quer recomeçar, seja a sua vida. Se você quer recomeçar um novo tempo, um novo ano, um novo ciclo, se você quer recomeçar a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus negócios, Deus, para recomeçar a história da humanidade, demorou 10 gerações, porque Ele teve que encontrar primeiro uma pessoa que invocasse o seu nome, que invocasse o nome do Senhor, para que o Senhor pudesse se manifestar. Segundo, Ele teve que encontrar alguém que invocasse o seu nome e que andasse com Ele. Hoje há muitas pessoas que de domingo vêm invocar o nome do Senhor, mas que durante a semana não andam com Ele. O seu coração o coração dessas pessoas não estão em Deus. Não buscam o Senhor acima de todas as coisas. Não adoram o Senhor acima de todas as coisas. Há muitas coisas que estão no mesmo nível que Deus. Há muitos sonhos, há muitas festas, há muitos projetos, há muitas pessoas, há muitos negócios que estão no mesmo nível que Deus. O dinheiro está concorrendo com Deus. Mas é necessário uma geração que ensine a invocar o nome do Senhor, uma geração que nos ensine a andar com Deus, e uma geração que edifique, que construa. Não é essa geração que vai construir uma arca. Nós estamos construindo uma igreja, nós estamos construindo um povo, uma família de Deus. Você precisa construir, você precisa edificar algo. Edifique a sua família, edifique a comunidade, vamos edificar a igreja, vamos edificar uma arca. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Sabe, Deus só fala uma vez com Noé, e Noé tem fé e obediência. O que me chama mais atenção é que Deus nunca falou com a mulher de Noé. Deus nunca falou com os 3 filhos de Noé. Mas Noé, por invocar o nome do Senhor e andar com Deus, era um bom líder, era um bom pai, era um bom exemplo. Sabe, nós estamos vivendo em meio de gigantes. Nós vivemos no meio de gigantes. A maldade se multiplica. Os homens pensam mal continuamente. Mas Noé, ele invoca, ele anda e ele edifica. Sabe, quem é que nos dias de hoje não fica preocupado quando um filho, depois das 10, está na rua? Quem é hoje que consegue dormir? Qual é o pai e a mãe que consegue dormir hoje? Quando começa a dar o horário, começa a escurecer, depois das 9, das 10 horas, o filho diz que vai chegar às 10, já está dando 10h30, 11 horas da noite. Quem consegue dormir no meio de uma geração pervertida? O que eu tenho que fazer para proteger os meus filhos, para guardar a minha casa, para que os gigantes não destruam a minha casa, a minha família? O que eu tenho que fazer? Edificar. É o princípio que traz salvação, é o princípio que protege a família. A grande questão
é que os nossos filhos hoje, eles olham o mundo e olham a nossa vida. Os nossos filhos estão olhando o nosso casamento, estão olhando a nossa casa, estão olhando o mundo. E a grande questão é que o mundo está atraindo os nossos filhos. Por que será? Nós temos que edificar um relacionamento, edificar um casamento que gere nos nossos filhos uma escolha consciente. Eu não quero viver como as pessoas do mundo, eu quero viver como os meus pais. Não são perfeitos, mas invocam, andam com Deus e edificam uma família. Hoje os nossos filhos estão olhando para o mundo e querem ser como o mundo. Eles olham para os vizinhos, eles olham para os gigantes, para os homens de fama. E todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser gigante, todo mundo quer ter fama. E a maldade se multiplica. E o pensamento do homem é mau continuamente. E os nossos filhos estão olhando para o mundo e estão dizendo: eu prefiro estar no mundo. Precisamos edificar um casamento, edificar um relacionamento que gere a atenção, que atraia a atenção dos nossos filhos e que gere uma escolha consciente. Os filhos estão largados, abandonados. Sabe, eu sempre falo que entre uma geração 80 e uma geração 8, eu prefiro ser meio termo. Nem 8 e nem 80. Mas quem consegue manter um equilíbrio? Quem consegue manter um equilíbrio? Quem consegue ser equilibrado o tempo todo? E entre uma geração que oprimia os seus filhos, que não havia amor, que não havia abraço, que não havia diálogo, era tudo na força, era tudo na violência, era tudo no 80, e uma geração que também não tem amor, que não tem abraço, que não tem diálogo, e os filhos são largados. Eu tenho que ter um meio termo, mas como eu disse, como conseguir um meio termo? Como não ser como os nossos pais? Tudo a ferro e fogo. E como não ser como os pais de hoje? Tudo é liberado, tudo é permitido. Até mesmo dentro da igreja, uma graça em que Deus perdoa, e você não precisa se preocupar com a santidade, porque Deus perdoa tudo, Deus perdoa, e é graça, não merecemos, e que não há